O Brasil vive um momento histórico. Após o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República, Michel Temer assumiu definitivamente o cargo de presidente. Mas apesar do Senado Federal ter aprovado o impeachment, os senadores não aprovaram a inabilitação de Dilma para funções públicas e ela não ficou inelegível. O fatiamento da votação segue gerando discussões. Enquanto isso, Michel Temer tem a missão de recuperar a economia do país, em meio a protestos e resistência ao seu governo. Para discutir o assunto, o Câmara Debate da Semana recebe o cientista político Gustavo Tavares da Silva. Ele é mestre e doutor em ciência política e professor da Universidade Federal da Paraíba. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Debate. Professor Gustavo Tavares, bem-vindo à TV Câmara também, muito bom recebê-lo. Obrigado, prazer estar aqui. Professor, a gente tem bastante assunto para discutir, vamos voltar ao dia do impeachment para a gente começar por aí. Era um resultado esperado, né? A presidente afastada já agora definitivamente, Dilma Rousseff, não teria o apoio do Senado para barrar o impeachment, mas também houve um fator, de certa forma, surpresa, que foi dividir as votações, né, sobre o impeachment e sobre a Dilma poder ou não ocupar cargos públicos, né, nos próximos anos. Como é que o senhor avalia essa manobra até em última hora? O que é que aconteceu naquele Senado? Olha, acho que são várias coisas, né? Em primeiro lugar, ali é um tribunal em que os juízes, os senadores são juízes e eles têm uma autonomia, mas eles têm que se moldar à Constituição. Então, foi surpresa porque o artigo prevê o impedimento com inabilitação. E no momento que foi proposto a separação, digamos assim, o fracionamento do artigo da Constituição, em nenhum momento o juiz, o presidente do STF, que estava lá presidindo a sessão, disse que aquilo seria inconstitucional. Ele, ao contrário, ele afirmou que aquilo ensejaria uma consulta ao STF, que duraria mais tempo, e de que os juízes, senadores, eles teriam autonomia para decidir o que eles queriam. Então, nesse sentido, o que o Renan Calheiros propôs como presidente do Senado, do Congresso Nacional, e propôs, já dizendo qual era o seu voto, ele sinalizou para a sua base a forma como votar. E aí, na minha opinião, ele se credenciou como alguém que pode articular com as oposições, né, e com a situação. Então, assim, como presidente do Congresso, eu acho que foi uma estratégia política do Renan Calheiros para poder manter esse canal de diálogo, né, acenando com digamos assim, um abrandamento da pena da presidente Dilma. A presidente Dilma Rousseff, professor, ela cai de pé, como se diz no popular, já que ela sofre um impeachment, mas consegue não ficar inabilitada, vai para a imprensa de imediato fazer um discurso, já está de vermelho, seus assessores, seus amigos próximos já estão de vermelho, falando em continuar lutando, falando em continuar lutando por democracia, inclusive, já que há a defesa de que é um golpe o que aconteceu. Ela cai de pé? Olha, eu acredito que sim, para ela foi menos mal, né? Porque ela permanece na cena como um ator político importante, né? Você sabe, na política só conta quem tem voto, né? Então, se ela continua com a possibilidade de ser votada, de ser eleita, né? Se candidatar, eu acho que sim, é até inusitado, né? Você tirar alguém da presidência da República, porque diz que considerando essa pessoa incapaz para poder gerir a coisa pública e permitir que ela possa assumir uma função pública imediatamente. Então, assim, é uma coisa inusitada. Então, nesse sentido, eu acho que sim, que ela sai fortalecida. Eu até já ouvi argumentos dizendo, olha, está vendo como ela não tem culpa?
tiraram a presidente, mas ela não, eles tanto não têm culpa que não tiraram os direitos políticos dela. Foram 61 votos favoráveis ao impeachment, 20 contrários, e na votação sobre a inabilitação da Dilma, foram 42 senadores se posicionando favoravelmente à inabilitação, 37, e 36 né? Contrariamente, 3 se abstiveram. Foi. Quer dizer, quem foi pró-impeachment voltou atrás, pelo menos para não deixar a Dilma inabilitada. Como é que a gente tira uma interpretação dessa atitude dos senadores, professor? Veja quem votou, né? Foram velhas raposas, que inclusive foram ministros de Dilma, do PMDB, que recuaram naquela perspectiva do que o Renan disse, olha, caiu, ainda tem um coice. Então, eles, dentro da lógica política deles, de articulação, né, que esses atores têm, eles seguiram a deixa que o Renan deu. Se o Renan tivesse dito, olha, eu vou votar pelo fatiamento, e isso não fosse aprovado, aí o que você acha que ia acontecer com o Renan? Ele ia ficar desprestigiado, né? E ele ia ficar sendo persona não grata junto ao PT, aos partidos de oposição que apoiaram e que têm a narrativa do golpe, né? Que apoiaram a Dilma e assumem a narrativa do golpe. Então, uma estratégia política de Renan é dizer, olha, eu defendi a presidente até onde eu pude, né? E, inclusive, salvei os direitos políticos da presidente. Então, acho que isso habilita o Renan para poder ser um articulador junto às oposições. Se foi ou não crime de responsabilidade fiscal as tais pedaladas, eu acho que juristas de todo o país continuarão discordando. Vários dos cientistas políticos e juristas que eu recebi aqui também no Câmara Debate ao longo de todo esse processo divergem também, né, nas opiniões. E é a partir daí que surge a versão, é golpe ou um impeachment previsto na Constituição. A gente vai conseguir entender isso em algum momento da história, professor? Ou a gente vai levar nos livros de história, inclusive, essas duas versões que não conseguirão estar claras? Eu considero que sim. Eu digo isso aos meus alunos, que a gente vai ter isso vai decantar e a gente vai ter digamos assim, a narrativa oficial, ela vai, daqui a um tempo, eu acho que ela vai ter que incluir as duas versões, a narrativa do impeachment, né? Ou seja, a versão do impeachment, porque ocorreu um impeachment. Eu, como cientista político, eu não posso lhe dizer que foi um golpe. Por quê? Porque as instituições, não houve ruptura institucional, ninguém está preso, os militares não se envolveram, as instituições estão funcionando plenamente, o judiciário, o legislativo, o executivo, enfim. Isso está previsto pela Constituição. Agora, do ponto de vista político, você pode ter uma narrativa de que foi um golpe, porque você se sente prejudicado naquilo que você acredita e você vai, então, tentar construir o quê? Uma narrativa de vitimização e uma narrativa de que o outro não é democrático, que o outro é golpista. E aí você tenta diminuir o outro para você poder se sustentar dentro daquela lógica. Ela já está em pé, com a narrativa que é construída em torno da diminuição do outro. Então, isso já é um projeto, um trabalho que é feito de política, já pensando em 2018, já a próxima eleição presidencial, onde toda a narrativa, né, e durante o impeachment lá foram feitos documentários, já preparando para a próxima campanha. Tudo isso vai ser feito para criar no imaginário coletivo a sensação de vitimização pela qual o Partido dos Trabalhadores, a Dilma, o PT, digamos assim, sofreu, né, do PMDB, do PSDB, sobretudo do PSDB. E aí abre a brecha do Calheiros, né, porque ele não é PMDB. Então, se ele defendeu a Dilma, né, o PMDB sempre tem essa perspectiva, né, de colocar um pé aqui e outro pé ali. Então, assim, mas o PSDB não. O PSDB é o antagonista, né, do PT. Então, na próxima campanha, muito provavelmente nós vamos ver
esse discurso, né? Essa narrativa do golpe, os golpistas, né? Que derrubaram a presidente, que não teve culpa de nada, tanto que ela manteve os direitos dela. Então, eu acho que isso prepara o próximo embate, né? Dependendo da economia, dependendo das reformas que serão feitas, dependendo do sucesso que o Temer vai ter daqui para 2018, que vai determinar se isso vai ser mais ou menos acirrado. A gente vai falar também dos rumos do governo Temer, mas deixa eu lhe perguntar antes o seguinte também sobre o Temer. Ele chegou a assinar decretos semelhantes aos que acabaram no impeachment da presidente Dilma Rousseff, inclusive enquanto presidente da República em exercício em viagens da presidente Dilma ao exterior. Não há força política, talvez, ou não há o desejo de se tirar o Michel Temer do poder e de se fazer um impeachment do Temer, já que ele fez algo semelhante ao que a Dilma fez. A gente volta à questão política. Impeachment é uma questão política, não tem pressão para tirar o Temer. Com certeza. A Dilma, o impeachment é um processo político, né? A Dilma, ela perdeu aquilo que nós estávamos falando, ela perdeu o apoio dos três, é um tripé, a base social, a base política e a base econômica. Ela perdeu esse tripé completamente, né? Ela só tinha 9% de apoio, segundo as pesquisas de opinião pública. O setor produtivo totalmente contrário, porque a economia, né, ela degringolou, né? Nós estamos com um rombo nas contas públicas, né, empresas desempregando, aumento do desemprego. Então, a insatisfação no setor produtivo é muito grande. E, do ponto de vista do apoio político, os políticos não acreditam que um governo Dilma teria condições de tirar o Brasil da situação que está, porque foi o próprio governo Dilma que colocou o Brasil nessa situação. Então, ela perdeu esse apoio, né? E aí fica inviável. Ela perdeu a governabilidade, perdeu a credibilidade, a legitimidade de governar. Então, eu acredito que o Temer, por enquanto, ainda está gozando por enquanto, né? Está gozando digamos assim, dessa legitimidade social, né? Porque é interessante, saiu uma pesquisa do IBOP recentemente, inclusive divulgada aqui nos jornais, e a manchete era de que 40% da população são contra o governo Temer. Só que 12% acham ótimo e excelente e 39% regular. Isso significa que mais de 50% da população apoia, entendeu? Então, assim, a manchete do jornal dizia uma coisa, mas o que os números da pesquisa IBOP traziam, outra, né? Então, assim, a parte da sociedade, boa parte da sociedade, está dando um crédito ao governo, por enquanto, e o setor produtivo esperando as reformas, e o setor político, né, acreditando que esse governo pode dar um apoio, até quando a gente não sabe. Talvez exista aí também questões de paixões partidárias, não sei, professor. Porque desde as eleições a gente vem com um país dividido, né? O Aécio quase foi eleito presidente da República. A diferença do Aécio para a Dilma foi bem pequena e o país segue dividido, talvez partidariamente, comemorando também essa decisão do impeachment da presidente Dilma. Eu vou chamar o intervalo rapidinho e a gente continua essa discussão no segundo bloco. Fica por aí que a gente volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida.
O Câmara Debate está de volta, hoje recebendo o professor Gustavo Tavares da Silva, que é cientista político, professor da UFPB. Estamos aqui discutindo os rumos que o país deve tomar a partir de agora com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Professor Gustavo, a gente tem observado também, ao longo de todo esse processo, que a mídia internacional parece também ter uma preferência pela versão do golpe. Pelo menos grandes jornais publicaram isso. De que maneira isso pode afetar agora o presidente Temer, que precisa tentar recuperar a economia, ganhar prestígio, melhorar relações com os outros países? Isso deve afetar? Olha, sinceramente, eu não acredito. Os países têm assim como a gente conhece pouco os nossos vizinhos, né? Na América Central, na América do Sul, os países da Europa, da América do Norte, eles conhecem pouco a nossa realidade também. Então, mas o que passou em primeiro momento é que estava havendo um golpe aqui. Como nós temos uma história, tradição de golpe na América Latina, então, enfim, as pessoas, né, tendem a acreditar que realmente está tendo um golpe. E depois que você vai desconstruindo essa informação, olha, não é na realidade, não é um golpe, é um impeachment. O impeachment está previsto na Constituição. Ninguém foi preso, os militares estão nos quartéis, enfim, então isso vai sendo desconstruído. Eu acho que o que, em termos de política internacional, que vai afetar mais o Brasil são as novas possibilidades de investimento externo. E aí, nesse sentido, eu acho que a tendência vai ser melhorar esses investimentos, porque nós fomos descredenciados por várias agências, então nós já tínhamos ido ao fundo do poço. A tendência agora é que a gente possa articular com os interlocutores internacionais, dizer, olha, agora nós vamos respeitar contratos, precisamos de investimentos, é um novo governo, não é mais a lógica do governo anterior, porque se a gente chegou naquela situação é porque os investidores internacionais, eles acreditavam, né, que era uma lógica perversa. Então, eles não acreditavam que aquele governo teria condições de melhorar a situação. Agora, com reformas propostas na Previdência, trabalhista, com as privatizações, né, com as agências reguladoras, eu acho que isso pode tornar um ambiente mais favorável aos investimentos, que eu acho que essa é a discussão mais importante para quem está olhando a gente de fora, que quer investir aqui ou não, porque se você comparar com outros países no mundo, né, o Brasil é um excelente lugar para se investir. Agora, a incerteza que passou a predominar aqui no Brasil, em função da gestão governamental, afastou esses investidores. Então, acredito que a partir do momento que esses investidores sentirem que o ambiente político, de reformas, né, ele mudou para melhor, então eu acho que a visão que as pessoas vão ter nos outros países será uma visão melhor, uma perspectiva melhor. Agora, tudo isso são hipóteses, né? A gente precisa confirmar ainda se o Temer vai realmente fazer as reformas que ele está dizendo que vai fazer e qual será o impacto real dessas reformas. O governo Temer ele já foi formado sob muitas críticas, né? Da falta de mulheres, de negros, isso, de representação LGBT. Uma entrevista recente na BBC, ele chegou a rir da insistência da repórter: cadê as mulheres aqui na China, presidente? Isso. E ele: não, mas eu convidei uma, ela que não pôde vir. Mas só uma, presidente. Quer dizer, há uma cobrança por um governo mais diverso, né, que entenda mais o país diverso que a gente vive. Como é que o senhor avalia a formação do governo Temer sob tantas críticas já, professor? É um movimento pendular, né? Você tinha um governo que tinha a Secretaria das Mulheres, dos Negros, né, da diversidade, e aí você vai para outro que, né, não tem nada disso. Então, isso faz parte da nossa cultura, né, esses movimentos pendulares, né? Eu acredito que é um processo de acomodação, né, que não esteja dentro das prioridades desse governo. Enfim, não é a lógica
do governo Michel Temer. O que pode ser ruim para o desenvolvimento de um país diverso? Eu acredito que não tem como voltar, entendeu? Porque nós temos uma série de regulamentações e organizações da sociedade civil e direitos já que estão em processo de expansão e de consolidação de alguns. Eu acho que não há recuo nisso aí, independente de governo A ou B. Eu acho que a tendência é que a gente possa cada vez mais consolidar essa agenda de direitos no Brasil. Mas quando a gente fala, por exemplo, em reforma trabalhista, que o senhor falou recentemente, não há um receio, e aí vem um discurso de uma parcela da população também, que o que se chama de reforma trabalhista é, na verdade, a cassação de direitos que já adquiridos? Falar de reforma é sempre criar resistências, né? Porque as pessoas têm tendência a resistir à mudança, né? Então, assim, a gente precisa falar disso concretamente, sobre o que efetivamente implica essas reformas. Então, eu não acredito que também não há espaço para retrocesso nesse sentido, de perda de direitos. Eu acho que o que a gente pode ter é uma modernização da legislação, uma atualização, mas perda de direitos eu não acredito, porque o governo ele tem, enfim, também está sentado numa base social. Se ele descolar dessa base social totalmente, é aquele tripé que eu falei, como a Câmara ali está no tripé. Se você tirar um deles, a Câmara vai cair. Então, eu acredito que, como político com bastante habilidade, já foi presidente 2 vezes da Câmara, ele não vai entrar nessa seara. Até porque você pode fazer coisas para melhorar o ambiente econômico e político sem enfrentamentos muito radicais. Eu acho que cabe a nós, eleitores, cidadãos, também ficarmos de olho no Congresso Nacional, que já perdeu tanta credibilidade, né? Inclusive ao longo desse processo, desde a votação na Câmara dos Deputados, uma votação que dispensou comentários ali. Professor, deixa eu lhe perguntar o seguinte, a resistência ao governo Temer deve continuar? E aí eu já falei aqui nesse programa, a gente parece que não saiu das eleições Aécio Dilma, em momento nenhum acabou a campanha, continuou, veio o processo de impeachment. Pois é, e deve continuar até as próximas eleições presidenciais? Essa resistência, protestos nas ruas, o que é que o senhor acredita? Eu acredito que sim, porque, veja bem, você tem um governo que sai, esse governo ele emprega milhares de pessoas, né? Ele subvencia milhares de organizações não governamentais, movimentos sociais. Então, e outras, o ambiente, o espaço onde o governo anterior utilizava para organizar uma certa paz social, entendeu? Então, você alimentava vários movimentos, vários setores sociais para manter a paz social. A questão da terra, dos movimentos de trabalhadores sem terra, sem teto, sem terra, enfim, espalhados pelo Brasil todo. E aí, se você vem com uma agenda de governo, que a gente não sabe até que ponto ela vai ser radical no sentido de não dar ouvidos a essas demandas e a esses movimentos, a esses grupos sociais, se você não prestar atenção neles também, você vai ter enfrentamentos e eu acredito que se o governo for por aí, não vai durar muito tempo. Agora, tem que saber se as demandas desses movimentos são demandas reais, né? Se são demandas por questões concretas, ou se eles estão sendo instrumentalizados politicamente para manifestação. Entendeu? A gente tem 2 minutinhos só, professor. Direta e já, o senhor acredita que há força para isso? Ou se o Temer sair dos trilhos, a gente tem tempo hábil para eleições diretas antes das próximas esperadas para a presidência da República? Não acredito. Não acredito. Nem Lula, nem o PT, as oposições não querem eleição agora. Isso pode ser um discurso, mais uma narrativa. Vamos fazer uma eleição, mas eles vão tentar inviabilizar o governo, assim como a oposição inviabilizou o governo Dilma. Eles vão tentar inviabilizar o governo, eles estão em minoria, mas eles têm uma base social, essa base social. Eles vão tentar inviabilizar o governo por aí,
fazendo manifestações, paralisações, enfim. Era o que fazia oposição a Dilma, quando a Dilma assumiu o segundo mandato, tentando inviabilizar o poder? A oposição a Dilma foi mais na esfera política, né? Lá mesmo no Congresso Nacional e, assim, as pessoas foram para as ruas, né? Não foram para a rua no final de semana, domingo, né? Enfim, para reivindicar. Esses movimentos, eles passam todos os dias, né? São movimentos que ocupam estradas, que ocupam o INCRA mesmo, foi ocupado hoje aqui, no Rio Grande do Sul, em vários lugares, enfim. Eles ocupam espaços públicos e geram uma insatisfação muito grande, né, junto à população. O que é que o senhor acredita, professor, que fica de lição para o PT, que acabou perdendo o mandato da sua presidente da República? Olha, é difícil, né? O PT, como partido político, é o maior partido político, mais estruturado que existe no Brasil. E acredito que ele está, nessa narrativa do golpe, né, construindo já a sua recomposição. Acho que foi uma articulação muito bem feita. Dizem, inclusive, que Lula estava em Brasília para articular justamente isso, não o não impedimento da Dilma, mas a manutenção dos direitos políticos para já construir uma narrativa de que ela não é culpada, o PT foi injustiçado, já preparando para a próxima campanha. Então, agora eles vão trabalhar em cima disso, mas eu acredito também que há um desgaste muito grande, né? Daqueles 30% do eleitorado que o PT sempre teve. Esse ano, possivelmente, eles vão perder 30% dos municípios que eles só vão fazer 30% do que eles têm hoje, né, nessa eleição municipal. E na próxima eleição, em 2018, eles vão ter que enfrentar o desgaste, né, da herança, né, do desemprego, enfim, do rombo das contas públicas. Mas, com a narrativa do golpe e da vitimização, eles têm um potencial de crescimento, vai depender do que o governo Temer vai entregar. Porque aí parte do PMDB, essa mesma parte que votou pelo a não inabilitação da presidente, ela pode também correr para o lado do PT, junto com as oposições, e se tornar uma força político-eleitoral na próxima eleição considerável. A diretora também avisando que tem um minutinho ainda. Professor, o que é que fica de lição para o eleitor brasileiro disso tudo? Olha, para o eleitor, eu acho assim que é interessante a gente ver o que o candidato propõe, ele deve governar com aquela proposta. Ele não pode propor uma coisa e querer, no dia seguinte da campanha, eleger outra coisa. Eu acho que governar de outra forma. Eu acho que o eleitor brasileiro, ele teve essa consciência, né, durante essa eleição, que o candidato tem um discurso, ele faz um marketing muito bonito, mas na realidade isso não existe, né? Então, assim, eu acho que tem que ter o compromisso do candidato com o eleitor de dizer a verdade, mesmo que a verdade seja uma verdade não muito boa, assim, do ponto de vista econômico, para o eleitor. Mas eu acho que tem que ter um compromisso e o eleitor tem que ficar ligado no que o candidato propõe e depois ver se é aquilo mesmo que ele vai executar, o que ele propôs. Eu acho que isso foi um caso muito claro nessa eleição de Dilma, ou seja, o discurso de campanha é uma coisa e o governo outra. Então, eu acho que aí a gente viu o resultado no que deu. Até a próxima, então, professor. O Câmara Debate da semana termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. Passa lá no Facebook ou no YouTube, o endereço é TV Câmara JP, onde você pode rever nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. A gente te espera por lá. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima semana, então. Um abraço e até lá.